mais fácil do que os colegas que chamam. Aí amanhã eu que isso? Enfim. Será que a semana inteira? Não. Menos quinta. Quinta eu só venho buscar a Angélica às vezes. Olha, tem umas palavras meio difíceis, né? O que você achar difícil, você me pergunta. Não, tipo, eu vejo a página 14, a página 14, palavras. Tipo, uma coisa muito difícil. Tá lá em casa, deixa eu escrever. Não, tô procurando o meu pendrive, que eu acho que eu esqueci de novo. Que isso, gente? Ô, Luciano. Mas fale, a segunda coisa. Bom dia, quem tá em casa? O resto é muita... Tá. Já bebi a água toda. Não, acho que agora vamos falar, é meio... Então tá. Não tá tão ruim, não, mas... Lembra que eu falei que tava tudo ótimo? Foi. A terceira coisa que tava tudo bom, demais pra verdade. Não, mas é sério, eu cheguei em casa cheia quando eu saí. Vocês estão com calor? Não, pior que esse tá. Tá, então liga esse aqui, que faz menos barulho. Por que você tá? É porque os outros fazem muito barulho. A gente sempre liga esse. Graças a Deus, não posso esquecer mais dele. Pô, sexta-feira. O que é isso? Isso é calor? Não é possível. Ah, você não quer vento? Não quero. Ainda não. É que eu tava falando. Eu sei. Aí eu trago o livro. Termina de ler com calma. Não precisa. Termina de ler com calma. Não, eu tô lendo com calma. Eu tô falando que tem umas palavras muito muito complexas. Amanhã eu tô de 7h20 até meio-dia e 40. Os primeiros tempos são em primeiro japonês, que tem Primeiro tempo eu tô no sexto. depois você vai pra casa. Ela já sabe todos os meus horários. Vamos lá, gente, terminar o texto sobre resiliência. Aí eu parei na segunda parte do texto. O pessoal que está em casa hoje está demorando a entrar, né? Sobre... A gente viu a aula dele. Todo mundo falou. Quando foi conversando com os Não, mas olha, eu só tenho aqui na sala 2 pessoas. Ana Clara e Juliana. Ana Clara e Juliana. Assim, o teste está pronto. Matéria do teste. aspectos individuais fizeram. E a aula está lá, então, enfim. Vamos lá, o que é ser resiliente? É a segunda parte do texto. A palavra resiliência tem sua origem no latim, que significa voltar ao estado original. Por isso que eu fiz aquele negócio de pegar o elástico, puxar, e quando eu soltei, o elástico voltou longe, né? Ou seja, pode ser compreendida como habilidade de retornar seu funcionamento natural, especialmente após atravessar situações críticas ou difíceis. E isso serve para qualquer tipo de situação crítica, para qualquer momento de uma situação difícil
difícil que você esteja passando. Ah, se você joga futebol, por exemplo, e aí, no momento lá do jogo, qualquer outro esporte, né? Tanto faz. Sofre uma penalidade, sofre uma agressão, tem lá um desentendimento na hora, você vai ficar com raiva? Vai, é normal, corre sangue nas suas veias. Você vai ter vontade de pegar a cabeça do outro e socar? Você vai, porque isso é normal do ser humano. Agora, como diz São Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí, nesse momento, é que a resiliência se coloca em prática. E eu gosto, inclusive, de dizer que agir com resiliência é agir com inteligência. Então, na hora que eu começar a rolar aquela discussão dentro de casa, na hora de começar a rolar aquelas cobranças todas, na hora que vocês precisarem dar uma explicação e vocês não estiverem muito certos, né, na situação, começa escutando tudo que for falado. Se você precisar pedir desculpa, pede desculpa. Se você precisar de mais tempo para responder, pede o seu tempo para responder. E isso lá no jogo também. Não adianta sair levantando e capinando o outro e dando banda e dando chute. Não adianta, isso só vai piorar. E principalmente porque se a gente está numa posição em que a gente precisa dar, não digo só dar satisfação, não é isso, mas a gente precisa dar algum tipo de retorno, a gente precisa ser orientado por alguém, eu não gosto dessa palavra dar satisfação, mas se você precisa dar explicações a alguém, né? Espera que a pessoa se coloque para você poder ter argumentos válidos e seguros. E não entra em desespero. Eu acho que isso é a parte mais importante, é não entrar em desespero. Né? Se eu tenho que socorrer alguém, não adianta eu chegar gritando e fazendo um alarde. Não, para e observa o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Aonde eu estou? Quais são os recursos que eu tenho? De repente, vai adiantar eu perder energia gritando? Não, porque não tem ninguém em volta e ninguém vai me ouvir. Eu canalizo a minha energia, né? Ou seja, eu levo essa capacidade de ser resiliente para aquilo que realmente precisa ser feito, né? Tudo bem até aí? Quer falar? Você tinha levantado o dedo. Ontem, eu todos agora. Que isso? Eu estou indo caminhar, eu deixei os meus pais de noite quando eu chego do trabalho. E aí, ontem, papai e a gente começou um assunto. E nesse assunto, eu pensei que minha mãe estava falando de mim, só que ela não estava falando de mim, ela estava falando de outra pessoa. E aí, eu não esperei nem ela terminar de falar e eu estava querendo falar uma coisa. Se defender. Exatamente. E ela falou assim, Maria, você tem que chegar e terminar de falar
para depois você falar. Mas por que você achou que ela estava falando de você? Porque eu estava falando Isso acontece muito, hein? que eu estava Consciência pesada daí. Consciência pesada. mas essas férias, Aqui é o 7º. O 6º ano tá lá onde era a sala do 8º de vocês. Porque você sabe. ele que ela estava pensei que ela fosse ter. Olha isso, primeiro. Para que saiba, professora. Aí tá. Aí eu falei que meu pai estava do meu lado, né? Meu pai gosta dessas coisas, né? Meu pai fala. O quê? Responder? Não respondo meus pais. Sabe, tipo, eu queria. Eu pensei que ela estava mesmo falando de mim. Não era isso bem, né? E aí eu fiquei como? Estressada já, porque eu não tinha feito nada pra ela estar falando mal de mim. A também ela é de mim. Ela tá dando também aula particular. Porque, tipo, ela trabalha numa. Não, mas peraí, você não falou o que ela falou para você achar que era. Essa parte que tá me deixando curiosa. Não, eu vou falar agora. Agora eu quero saber da treta toda, lógico. Eu tava falando, ela tava falando com o menino que ela dá aula, que tem uns 2 aninhos, que ele dá aula particular pra ele, era meio chatinho, assim, porque ela ainda não, ela tava se adaptando com ele ainda, porque ela começou agora, entendeu? Ela dá aula particular, que antes ela só trabalhava lá no Miraflores, agora ela também dá aula particular. E aí, tipo, esse menino, ele ainda estava se adaptando e o outro irmão dele tem, tipo, uns 5 anos, tá com câncer. E toda hora tem esse negócio de eles têm que ir pro hospital, e aí o irmãozinho fica meio com ciúmes, entendeu? Da mãe e do pai. Mas aí ele explica por quê. Foi quase aí que E aí eles explicaram tudo mais. Enfim, aí eu tava meio atrás dele, que ele ficava muito rápido. Eu falei, eu não sou assim, porque tô começando. Vai, evolui, Maria Clara, evolui, vamos lá. Eu te falei, direto ao assunto, querido. Eles falaram que o garotinho era chato. Eu não ouvi que eles falaram do garoto. Falou assim, olha, eu tinha chato. Falando que não sei o que era chato. Mas tá, eu entendi essa parte. Você se acha uma pessoa chata? Então por que você achou que era com você? Eu Você achei. precisa pensar nisso. Ou se você tem algum problema em achar que as pessoas te achem chata. Então, mas o melhor é esperar realmente a pessoa terminar de falar. Se ela me acha chato, Mas, gente, olha só, a gente não tem controle sobre o que as pessoas acham da gente. Eu posso tentar ser a melhor professora, mas vai ter sempre um que vai dizer que eu sou uma chata. E eu, tudo bem, eu me acho chata também. todo mundo é chato, né? Todo mundo é. Então, assim, tanto faz. Agora, tem algumas situações que me irritam, coisas que, por exemplo, eu não sou, tá? Eu não sou uma pessoa falsa. Não sou. Se eu gostei, eu gostei. Se eu não gostei, isso vai ficar na minha cara. Eu já aprendi a me calar. Oi?
Eu já aprendi a me calar, eu já aprendi a não expressar a minha opinião assim, Mas não a ser falsa. né? Mas Odeio pessoa falsa. essa coisa do falciane, não consigo, não rola, não vai. Então, quando alguém chega para mim e diz assim, Geise, não, não sei que lá, porque a Geise é falsa. Ah, você acha que eu estou sendo falsa com você? Então você está me dando oportunidade de falar tudo que eu acho. E aí, minha filha, Só que aí entra numa outra questão, tá? Você pode falar, mas você tem que lembrar que existe o bullying, que existe o racismo, que existe o preconceito, que existe uma série de situações. E não incluir isso na sua fala, né? Tem que falar. Pode. Você queria falar também, né? Você fala assim. Só que você tem que estar um pouquinho mais distante, assim. Aí, tá bom. É 1 metro da nossa cabeça. Fala. Ou essas. Vai, Yasmin, fala. Tipo, a minha mãe fala novamente, e eu tô perto, e eu acho que eu tô muito parecida, eu começo a falar, eu começo a me defender. E também a pessoa direta. Eu tô sendo mais direta possível. O que quero beber água? Vocês estão ácidos hoje. Agora não. Porque quando a sua mãe fala, você vai se defender. Só que quando ela fala assim, eu falei de você, aí ela também diz, nossa, como se eu tivesse. Não, como se eu tivesse mentindo pra coisa dela. Como se eu tivesse mentindo pra ela, sendo que eu não fiz nada, entendeu? Aí ela fala assim, o que você fez? Isso não pode ver. Aí não pode ver. Então, Minha mãe é assim. Agora que você fala. bem, eu vou ler mais um pedacinho e ver se você vai lembrar. Eu não gosto de corrida. Não suporto. Eu faço uma coisa tão grossa que é muito grande. Eu falo, ela não pode ser corrida. Isso é deselegante fazer com qualquer pessoa. Ainda é muito. Ainda mais com pai e mãe. Aí vai depender do grau de intimidade que você tem com o pai, com a mãe, com a pessoa, para depois, né, você chegar e corrigir. A Angélica faz muito isso. Eu já briguei muito com ela e agora ela melhorou muito. Não é nem tão pequena assim, né? Ela tá... Isso. Só que assim, vocês estão... Daqui a pouco tá todo mundo assim. Só que tem uma questão, tá? Essa questão do corrigir. Existe um momento certo para a gente fazer as correções que são necessárias. E numa hora, essa coisa de corrigir na frente dos outros é horrível. Por isso que eu digo que é deselegante. É horrível. E uma outra coisa que é legal também, não é legal, melhor não é legal. Não é legal. Que não é legal, é assim, se você percebe que a pessoa está ali estressada demais, está perdendo
a graça, né? Naquele momento, deixa passar um tempo. Não fica, né, jogando álcool na fogueira, entendeu? Vai se afastando. Vai se afastando. Por quê? Porque em algumas situações... A pessoa nem tá achando graça mais daquilo e você tá ali. Não, não é só isso. Eu digo que às vezes você começa a fazer certas cobranças e você vai alimentando uma situação que já podia estar praticamente sanada. Bom dia para quem está chegando agora. Então, assim, vocês sabem o significado da palavra comedido? Comedido. Comedido, com medida. O que é você? Comedido. Eu gostaria que vocês tivessem ações mais comedidas. Isso. Cada uma dos português fala assim, essa pessoa sempre aí tá comedido manter. Sempre mede suas palavras. Exatamente. Isso aí. Então, assim, em alguns momentos, a melhor atitude é ser comedido. A melhor atitude é você moderar para menos do que aquilo que o outro espera. Sabe essa história de chegar chegando com o pé na porta? Gente, isso não dá certo. Isso não dá certo. Então, uma atitude mais comedida é aquela onde você se policia, para você não perder a razão, para você não perder o crédito. E isso tudo, a resiliência, eu vou até terminar de ler aqui o que está planejado para hoje, mas fala justamente sobre essa questão da flexibilidade e da adaptabilidade. Você tem que saber com quem você fala, sobre o que você fala e no momento que você fala. Eu tratar de determinados assuntos com o meu marido, com ele com fome, nem pensar. Igual meu tio, não consegue, ele fica super estressado. Meu pai só pode falar com ele quando ele já com fome, porque ele já começa a se xingar, ele já te começa a falar tudo que é ruim pra você sair de tem a ver. Vamos lá. Flexibilidade, adaptabilidade e aprendizado são características que compõem a resiliência. É interessante ressaltar que essa palavra pode ser interpretada de muitas maneiras diferentes, dependendo do campo que ela é aplicada. Resiliência tem seu próprio conceito na administração, na psicologia, na ecologia e até na física. A pessoa resiliente é aquela que, mesmo frente às dificuldades, consegue lidar com seus problemas e superar obstáculos sem ceder à pressão. Ou seja, é capaz de resolver problemas e aprender com eles sem abandonar o seu equilíbrio natural. Quem é resiliente consegue lidar bem com a pressão e é capaz de superar mesmo as situações mais difíceis. Mesmo quando é desestruturada, a pessoa resiliente consegue se reorganizar e continuar buscando seus objetivos. A pessoa resiliente é capaz de se estruturar e continuar perseguindo as suas metas. A diferença entre ser resiliente e ser insistente. Quando falamos de resiliência, estamos falando principalmente de um processo de aprendizado e reestruturação. Ou seja, não se trata apenas de persistir incansavelmente,
pessoa resiliente é capaz de refletir sobre os seus erros e seus fracassos, entender seus pontos fracos e aprender com isso. É um fator essencial para o desenvolvimento. Sempre falamos sobre enxergar os erros como oportunidades e aprendizado. Ser resiliente é isso também. Além de seus fracassos, para se tornar mais experiente e sábio, o indivíduo resiliente é flexível o suficiente para se adaptar às novas situações e mudar as suas estratégias. O finalzinho do texto é tudo que eu já falei, mas de forma ali resumida, né? Por que é importante você ser resiliente? E eu gosto sempre, né, mais uma vez, de falar que ser resiliente no tempo em que nós estamos vivendo agora é uma questão de inteligência. Vou contar, por que eu não quero ler essa história? Porque eu vou contar um exemplo que eu e Selma vimos na rua tem 2 semanas. A Selma, que ela mora em Curicica, eu moro no Camorim, que é depois. Aí um dia a gente pegou uma carona, eu acho que foi com a Juliana até. Fomos até a Taquara. Aí, chegando na Taquara, a gente foi... A gente foi andando até a rodoviáriazinha que tem ali na Taquara, que a gente pega o mesmo ônibus para ir para casa. Atravessamos a rua e tinha um carro parado com um motoqueiro do lado e o motoqueiro discutindo com o motorista do carro. E eu vi que dentro do carro tinham 2 crianças e mais uma mulher. Beleza. E aquela discussão, sinal fechado. Aquela discussão, o motorista da moto, motoqueiro, né? Foi seguindo o carro, nós atravessamos a rua e quando eles pararam mais à frente, desculpa, eu falei, Selma, vamos esperar aqui que aquilo ali vai dar briga. Não deu outra. O motoqueiro enfiou a mão dentro do carro, assim, para apontar o dedo na cara do motorista. O motorista saiu. Aí começou a briga. Quando o motorista saiu, ele já saiu derrubando a moto do motoqueiro. Aí quebrou a moto. A moto caiu com tudo assim. Quebrou a moto. Começou aquela brigalhada. O motoqueiro estava de capacete. O motorista conseguiu mirar, mas estava com aquela viseira levantada, né? Não chegou a entrar não, mas o motorista conseguiu mirar assim e passou pelo lugar que estava a viseira. E a gente de longe olhando isso, tudo, né? Aí o motoqueiro vai, tira o capacete, já estava com a cara cortada. Posso depois contar uma história dessa? Se der tempo. Com a cara cortada. E aquela confusão, aquela brigalhada toda, daqui a pouco voou um capacete para um lado, para o outro, aí vem o pessoal do deixa disso, gritaram a polícia que estava mais na frente, aí vem policial militar, mas aquele de trânsito que usa um capzinho branco, né? Vem correndo o motorista do carro. Quando viu que a polícia estava vindo, entrou no carro e foi embora. E ficou o motoqueiro lá, no meio da Jeremário Dantas, com a moto quebrada, com a cara quebrada. E tudo começou por quê? Porque o motoqueiro, depois eles falando ali, a gente ouviu, né? O motoqueiro foi passar, o carro fechou e o motoqueiro se assustou e começou a briga por conta disso. Pera, aí o cara que tava no carro, ele tinha 2 filhos? Não, era um homem. Dentro do carro tinha uma mulher e 2 crianças. Exatamente. Aí a gente falando daquele... Imagina um exemplo que vai dar para as crianças.
Imagina um exemplo que vai dar para as crianças. Eu ia chegar, inclusive, nesse ponto, né? O motorista que saiu do carro não pensou exatamente o que o Arthur está falando, no exemplo. Não pensou. Ele podia tirar uma arma, Exato, e foi o que eu falei para a Selma. Eu falei assim, Selma, vamos esperar aqui, eu tava pensando nisso agora. porque alguém pode dar um tiro pro alto, né? Nessas horas é o que a gente mais vê aí na televisão. E aí, o motorista do carro assustou as crianças dentro do carro, muito provavelmente. Podia ter acontecido uma coisa pior, podia ter. E o motoqueiro lá saiu com moto quebrada e com cara quebrada. Posso contar a minha agora? Só um minuto, só um minuto. Tem uma história? Não, eu vou fechar a situação. E aí, na plataforma, eu botei um bonequinho desenhado, um bonequinho de palitinho, né? Esse aqui. E aí, no alto da cabeça desse bonequinho está escrito ser consciente, tá? E algumas questões que são... Fala. Ele pegou o capacete vácuo. Ele entrou no carro e foi embora quando ele viu que a polícia estava vindo. Gente, deixa eu concluir aqui. Vida com resiliência é ser consciente, primeira coisa. Ter foco, tomar decisões, saber tomar decisões, pensar grande, permitir. Ih, ó, desistiram de ser resiliente, não vi quem foi. Se permitir aprender. Essa história de eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo e pronto, por favor, gente, se permitam a aprender. Se permitam a aprender até fazer aquilo que vocês não devem fazer. Como assim? Eu vi que alguém está fazendo uma coisa errada. Eu observo aquilo ali, eu tomo como lição e digo, não farei igual. Então, por mais que seja difícil, às vezes, a convivência com algumas pessoas, você aprende com aquela pessoa ali o que você não deve fazer. É tipo errar, aí depois você aprende com o seu próprio erro. Isso quando você erra. Agora, quando alguém erra com você, você já aprende naquele momento que você não deve fazer com os outros. Para que você não erre com os outros. É difícil? Muito, mas vale a pena. Ser grato, seja grato. Agradeça mais. Agradeça sempre que for possível. Sejam gratos. Se você errar, não tenha medo de admitir o seu erro e pedir ajuda para fazer melhor e diferente. E seja ético e persista, não insista. Fala que você tem 4 minutos. Deixa eu os dois. Não. 1,5. Professora, que isso? Eu estava contando de Minas Gerais, o meu avô, com a minha avó e com a minha prima pequena de 5 anos. De boa, a gente estava voltando e daqui a pouco, quando meu avô foi fazer a curva, ele estava andando de boa. De boa. Vai. Tranquilinho. Ele botou assim, de moto, pegou o carro. E a matéria colocou, porque ela estava indo tão rápido, mas tão rápido que ia entrar assim, dentro do carro. Só que o meu avô virou assim. E aí, enfim, ele quebrou a moto dele. A moto dele só tinha um tronco, não tinha mais
foi semana passada. Ele não tinha carteira, pegou a nota escondida do pai dele, e o joelho dele ficou rasgado. Ele teve que ir no médico fazer uma cirurgia. E tudo isso, e minha mãe perguntando, Maria Clara, você já está vindo para casa? Aí eu, mãe, sim, mas a gente está com muito. Isso foi quando? Há 2 semanas. Sim. Pessoal, vou encerrar aqui. Beijo para vocês. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, gente. Todo mundo já saiu da sala aqui, ó. Beijo a todos. Tchau, tchau.